E aí, tudo certo? Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante para entender a energia térmica. Vamos descobrir como o calor viaja, como ele se move de um lugar para o outro, seja do sol até a gente ou da chama do fogão para a panela. E para a gente já começar a esquentar os motores, que tal uma pergunta que parece simples, mas olha, é daquelas que fazem a gente pensar. Como é que o calor do Sol consegue atravessar milhões de quilômetros de um vácuo gelado e chegar aqui para aquecer nosso planeta? Guarda essa pergunta aí, porque a resposta para ela é uma das coisas mais incríveis da física. Muito bem. Antes da gente responder a pergunta sobre o Sol, a gente precisa primeiro entender a regra número 1, a lei fundamental que comanda toda e qualquer viagem que o calor faz. E essa regra é o que a gente chama de fluxo de calor. A ideia é a seguinte: pensa que o calor não é bem algo que um corpo possui, sabe? É mais uma energia que está de passagem, em trânsito. E essa energia só tem um destino. Ela sempre vai do corpo que está mais quente para o que está mais frio, numa busca constante por equilíbrio. É a natureza tentando deixar tudo na mesma temperatura. E essa viagem, essa transferência de energia, ela não acontece de uma forma só não. O calor tem tipo 3 rotas principais, 3 jeitos diferentes de se locomover, e a gente vai explorar cada um deles. São a condução, a convecção e a radiação. Vamos começar com o mais direto ao ponto, o mais mão na massa de todos, a condução. É basicamente a transferência de calor que acontece pelo toque, pelo contato direto entre as coisas. Agora, a parte legal é entender como isso funciona no nível microscópico. Imagina as partículas de um material como uma fila de dominós. Quando você esquenta uma ponta, a primeira partícula começa a vibrar mais rápido e pá, bate na vizinha, que começa a vibrar e bate na próxima, e assim por diante. A energia vai passando de partícula em partícula, mas nenhuma delas sai do lugar. É por isso que é mais comum em sólidos. Mas claro, nem todo material é bom nisso. A gente tem os condutores, como o cobre e o alumínio, que são excelentes em passar essa energia adiante. Por isso as panelas são de metal. E do outro lado a gente tem os isolantes, tipo madeira, isopor, plástico. Eles são péssimos nisso, dificultam a passagem do calor. E é por isso que a gente usa eles nos cabos das panelas. E a condução está no nosso dia a dia o tempo todo. Sabe quando você deixa uma colher de metal no café quente e a ponta dela esquenta? É condução. Aquela sensação gelada quando você pisa descalço num piso de cerâmica também é condução. O calor do seu pé passando rápido para o piso. Os cabos das panelas são feitos de material isolante para barrar a condução. Ok, nosso segundo caminho é a convecção. Se a condução era a energia passando de mão em mão, a convecção é a energia que pega uma carona com a galera. Ela viaja junto com a matéria. A grande sacada aqui é que a própria matéria se move, levando o calor junto. Isso acontece em líquidos e gases, que a gente chama de fluidos. Funciona assim: a parte do fluido que esquenta fica mais leve, menos densa e sobe. A parte fria, que é mais densa, desce para ocupar o lugar. Esse sobe e desce constante cria um ciclo, as famosas correntes de convecção. A gente vê isso direto, a água fervendo na panela com aquelas bolhas subindo e descendo, pura convecção. O ar-condicionado é instalado na parte de cima do cômodo, por quê? Para jogar o ar frio para baixo, que empurra o ar quente para cima, criando essa circulação. E isso acontece em escalas gigantescas também, como nas brisas do mar e até nas correntes oceânicas, que controlam o clima do planeta. E finalmente chegamos ao nosso terceiro mecanismo, a radiação. É a transferência de calor sem fio, e é ela que vai resolver aquele nosso mistério inicial sobre o Sol. Lembra? Pois é, a resposta está aqui. A radiação é energia térmica viajando na forma de ondas eletromagnéticas, como a luz. E o mais importante, essas ondas não precisam de matéria para se propagar. Elas viajam tranquilamente no vácuo. É por isso que o calor do Sol consegue cruzar 150 milhões de quilômetros de espaço vazio e chegar aqui para nos aquecer. E o mais legal é que todo corpo com alguma temperatura emite radiação. Você, eu, essa mesa, tudo. E a cor da superfície faz uma diferença enorme. Superfícies escuras e foscas são ótimas para absorver e também para emitir calor. Já superfícies claras e brilhantes são melhores para refletir. É por isso que no verão a gente prefere usar roupas claras. Elas refletem o calor do sol em vez de absorver. Beleza? Então vamos amarrar tudo isso. Condução. Precisa de matéria, acontece por colisão de partículas, tipo na colher de metal. Convecção. Também precisa de matéria, mas aqui a matéria se move junto, como na água fervindo. E a radiação? Ah, essa é independente. Não precisa de meio nenhum e viaja por ondas, como o calor do sol. Fechou? E quer ver um exemplo perfeito de como a gente usa tudo isso a nosso favor? Pega uma garrafa térmica. Ela é tipo uma fortaleza anti-calor.
Entre a parede de dentro e a de fora, existe um vácuo. Para quê? Para bloquear a condução e a convecção, já que elas precisam de matéria para acontecer. E as paredes internas que são espelhadas, elas refletem as ondas de calor, a radiação, de volta para dentro ou para fora. É genial! Olha, entender toda essa teoria é o primeiro passo, é a base de tudo. Mas vamos ser sinceros, na hora da prova, do vestibular, o que pega mesmo é saber aplicar isso, resolver questões, entender como o examinador pensa. A prática é o que transforma o conhecimento em aprovação. E ó, se você estuda e quer se preparar de verdade, a dica entra agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Beleza, agora que a gente já revisou a teoria e tem a dica de como praticar, que tal a gente colocar a mão na massa? Vamos para um teste de verdade, resolver uma questão de vestibular que usou exatamente esses conceitos. A questão é da Unicamp de 2016. Ela apresenta 3 situações e pede para a gente identificar o processo de troca de calor principal em cada uma delas. Vamos analisar uma por uma. Primeiro item, por que as prateleiras da geladeira são grades vazadas? Simples, é para deixar o ar circular. O ar frio, mais denso, desce e o ar mais quente sobe para ser resfriado. Esse movimento de um fluido que transporta calor é a definição clássica de convecção. Segundo item, o único processo de troca de calor que acontece no vácuo. Poxa, essa ficou fácil, né? A gente já matou essa lá no começo. Condução e convecção precisam de matéria. A única que viaja no vazio através de ondas é a radiação. E o terceiro item, de novo a garrafa térmica, o vácuo entre as paredes serve para evitar o quê? Principalmente que as partículas de uma parede vibrem e batam nas da outra. Sem matéria no meio, não tem colisão, não tem vibração sendo passada adiante. Ou seja, ele evita a condução. Juntando tudo, a gente tem a sequência convecção, radiação e condução. Isso bate certinho com a alternativa D. Tá vendo? Com a teoria na ponta da língua, a questão fica bem mais tranquila de resolver. E para a gente terminar, eu vou deixar um desafio. Parem e olhem ao redor agora. Pense numa fogueira, por exemplo. A fumaça subindo, o calor que a gente sente no rosto mesmo de longe, o chão esquentando. Onde é que vocês conseguem ver a condução, a convecção e a radiação acontecendo ali, tudo ao mesmo tempo? A física está em toda parte. Valeu e até a próxima!